Então vamos lá. Então, recomeçando, o título dessa nossa reflexão é Assentados na Janela. O texto de Atos 20, capítulo 20, versos 7 a 12, diz: No sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no terceiro andar da casa. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela. E como Paulo continuasse falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente, ele dormiu e caiu da janela. Quando o levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, abaixou-se, abraçou o moço e disse: Não se assustem, pois ele está vivo. Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu do pão e comeu. Falou ainda muito tempo, até de manhã, e depois foi embora. Aí levaram o moço vivo para a casa dele, e isso os deixou animados. O apóstolo Paulo, nessa passagem, ele estava em Troade, e ele ficaria ali algum tempo, pois ele tinha de viajar no dia seguinte. E aproveitou aquela madrugada para poder trazer uma ministração da palavra e o sermão daquela noite. E como a gente pode perceber nesse curto texto, o sermão de Paulo foi longo. E lá havia esse moço, de nome Eutico, que estava na reunião. Ele estava ali para receber de Deus por meio da palavra de Paulo, que seria ministrada naquela noite. Mas o texto nos mostra que, por algum motivo, Eutico assentou-se na janela. E a casa é grande, pelo menos pela forma como o texto descreve, e não explica o porquê ele foi se sentar justamente na janela. Mas o que representa a janela? A janela, isso é uma coisa óbvia, mas a janela, ela nada mais é do que um objeto que está ali na construção da casa, que serve para a entrada de luz, para ventilação, mas ela serve para que a gente tenha uma visão do exterior do ambiente onde a gente está. A vista do ambiente lá fora. E entender o que a janela representa nos faz refletir sobre o motivo de escolhermos a janela. A janela, como eu disse, ela tem o benefício de trazer luz e ventilação. Mas o perigo da janela é o que podemos ver por meio dela, que é o mundo lá fora, que é o ambiente que está lá fora. A gente pode estar aqui dentro de um ambiente consagrado a Deus, num momento de comunhão com o Senhor, mas às vezes a gente pode estar na janela e estar contemplando o que está lá fora. Então a janela em si mesma, ela não é um problema. O problema é o que ela pode nos fazer, porque ela pode nos distrair com o que está lá fora. Percebam que Eutico ficou na janela e, portanto, ele estava dentro da casa, mas observando o que estava lá fora e distraído da palavra. O verso 9 desse texto nos traz um detalhe importante.
Eutico, ele se distraiu e acabou dormindo. Quando estamos distraídos, a gente adormece. E adormecer aqui é perder a consciência situacional do que está acontecendo. Eutico adormeceu devido à sua distração. E por adormecer, ele não tinha mais o controle sobre seu corpo. Como eu disse, ele não tinha consciência situacional. Ele talvez não percebeu que adormeceu. E, portanto, não poderia decidir mais o que iria acontecer. Ele apagou. O texto não nos conta se ele teve uma luta contra o sono. Porque às vezes a gente está em algum lugar, sente sono, mas tenta evitar dormir. E o texto não demonstra isso. Mas por dedução podemos concluir que ele foi imprudente e se manteve sentado na janela. E aí uma pergunta que cabe aqui. Até quando vamos permanecer na janela, ignorando os sinais espirituais? Até quando vamos nos distrair com questões que não importam e que nos trazem sono e distração? Muita gente às vezes está na igreja, mas poucos estão observando a palavra que está sendo ministrada. Às vezes basta a gente olhar, fazer uma observação rápida durante a reunião. Você olha para o lado, tem gente às vezes conversando, gente no celular, gente às vezes mexendo no Instagram para lá e para cá. Distrações. E são essas distrações que nos tiram a oportunidade de receber mais da palavra de Deus e mais daquilo que Ele tem para nós. Observando ainda o verso número 9, na sequência dos fatos. Primeiro, estamos distraídos. Eutico estava distraído pelo que estava lá fora. Depois, ele adormeceu. E não ficando mais ligado no que estava acontecendo, pois estava adormecido, ele caiu. Então, não para só no adormecer. As coisas evoluem, a situação evolui, a gente cai. Cair não foi uma escolha. Cair foi uma consequência. Cair não foi a decisão de Eutico. Ele não escolheu cair. Mas qual foi a decisão dele? A decisão foi permanecer na janela. No meu entendimento, Eutico ele poderia ter sentado à porta. Ele poderia ter ficado de pé no meio das pessoas. Na verdade, ele escolheu optar por um lugar mais, entre aspas, confortável, onde ele poderia ver o mundo lá fora, onde ele poderia se distrair com as coisas que ele quisesse, onde ele poderia ficar bem à vontade, onde ele poderia se distrair da palavra que estava sendo ministrada. Toda essa sequência de acontecimentos, ela foi apenas fruto de uma escolha de Eutico. Como eu disse, se ele pudesse estar se ele tivesse escolhido estar em qualquer outro ponto daquela reunião, ele não teria caído da janela. E ainda no verso 9, a palavra diz que ele caiu morto. Como está escrito também lá em Romanos 6, 23. A morte ela é o salário do nosso pecado. Quando não estamos ligados, quando não estamos conectados à vontade de Deus, quando não estamos no lugar certo, onde devemos caminhar, fazendo o que devemos fazer, quando estamos
na presença de Deus as coisas vão bem. Ainda que estejamos em tribulação, ainda que estejamos numa forte turbulência, mas as coisas vão bem. Mas quando optamos caminhar fora, quando decidimos por nós mesmos escrever o nosso caminho, fazer as nossas escolhas, determinar as coisas como o nosso agir, muitas vezes de olhos no que o mundo lá fora tem para nos oferecer, acabamos nos distraindo, adormecendo e, por consequência, caindo da janela como uma pedra. E isso nos leva à morte, que é só a consequência. E naquela noite, assim como Paulo, melhor dizendo, nessa noite, assim como Paulo, o Senhor está se dirigindo a cada um de nós, olhando para cada um de nós e dizendo: não morreu, está vivo. Essa é a nossa chance, o dia de hoje, de nos atentarmos e nos afastarmos das janelas e começarmos a tomar o caminho de evitar aquilo que nos distrai e começarmos a nos afastar do que nos pode trazer a queda. Não é o que eu penso como cristão que determina a vontade de Deus, mas a vontade dele, que é soberana, se manifesta por si só. Então precisamos buscar o entendimento e o conhecimento de qual é a verdadeira vontade de Deus, para que possamos caminhar nessa realidade, nos afastando de qualquer distração, nos afastando de qualquer oportunidade que o maligno possa nos dar para nos ceifar a vida. Que nessa noite a gente possa refletir o que tem trazido, o que nos tem levado à distração, ao adormecimento, e que por consequência pode nos levar à morte, para que antes possamos nos arrepender, corrigir a nossa rota e não termos a consequência do pecado. Amém? Essa é a ministração que eu tenho para nós essa noite. E cada um de nós, a começar em mim que tenho meditado nessa palavra já há algum tempo, possamos meditar o lugar onde eu estou assentado, o que eu estou fazendo. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Que a gente possa refletir nisso, em nome de Jesus.